Muitos pacientes me procuram querendo fazer um botox. No entanto, quando eu vou saber qual é a queixa, o que que incomoda verdadeiramente aquela paciente, muitas vezes eu verifico que o que ela vai realmente necessitar naquele momento não é de um botox ou só do botox, mas sim de, por exemplo, um bioestimulador de colágeno ou um preenchimento com ácido hialurônico. Ficou confusa? Você não está sozinho. Neste vídeo eu vou te explicar as principais dúvidas e as diferenças sobre esses três procedimentos. Eu sou a doutora Cici Cláudia, sou médica dermatologista, especialista em procedimentos estéticos faciais e corporais. Eu atuo de forma presencial aqui em Fortaleza e faço consultas online para todo o Brasil. Os links para informações e ou agendamentos você encontra logo abaixo aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá falar sobre as diferenças desses três procedimentos. Com certeza, a aplicação de toxina botulínica, que é o famoso Botox, bioestimulador de colágeno e preenchimento de ácido hialurônico são os três procedimentos estéticos injetáveis que eu mais indico e mais realizo aqui no consultório. E eu gosto bastante. Então, geralmente, ou quando eu indico, quando as pacientes mandam, né, dúvidas para saber informações, muitas vezes eu vejo que elas confundem um pouco para que serve cada procedimento. Me perguntam muito qual que é o melhor, botox ou preenchedor, botox ou bioestimulador. Muitas vezes, quando eu oriento que ela tem que fazer botox, tem que fazer o bioestimulador, tem que fazer o preenchedor. Elas ficam às vezes em dúvida por qual eu começo, qual que vai ser melhor para mim. Então gera essa dúvida. Então, uma coisa que a gente tem que esclarecer é que esses procedimentos são excelentes e os melhores resultados são quando eles são bem indicados, bem realizados e é muito provável que você vá precisar dos três procedimentos, né, para ter um resultado mais harmônico, mais belo. Eu sempre digo que você pesar demais em um procedimento só, a chance de não ficar um resultado muito natural é grande. Então, essa associação de procedimentos é muito interessante para a gente ter aquele resultado legal, belo, elegante, tanto a curto como médio e a longo prazo. Porque o que nós queremos, na verdade, é gerenciar o seu envelhecimento, que você prolongue um pouquinho mais alguns problemas da pele, do envelhecimento. Então, a gente tem que tratar essa pele, mantê-la saudável e através dos procedimentos a gente consegue fazer com que o envelhecimento chegue um pouquinho mais devagar, né? Então, vamos lá falar um pouquinho das diferenças. Eles têm funções e vão atuar em áreas diferentes. Nós sabemos que quando a gente envelhece, envelhece tudo. Então, falando de estrutura aqui facial, vai envelhecer osso, vai envelhecer gordura, vai envelhecer músculo, ligamento. Então, cada porção, cada camada dessa da pele que envelhece, esse envelhecimento vai gerar uma consequência. E a gente vai tratar essa consequência, ou, que é o melhor dos mundos, nós vamos nos antecipar a essas consequências que nós já sabemos que vão acontecer, que são os tratamentos preventivos. Esse é o melhor dos mundos, a gente se antecipar, tá? Mas se não se antecipou, dá certo sim a gente tratar. Então vamos lá de uma forma bem resumida falar sobre a toxina botulínica, o Botox, que é o que realmente é o mais difundido, as pessoas conhecem mais, fazem mais, né? Realmente é o procedimento estético injetável mais realizado no mundo, com certeza. O Botox é um medicamento, ele vai atuar no músculo, ele vai paralisar a musculatura, tá? Então, o efeito dele é muscular. Na prática, o que que essa paralisia da musculatura vai gerar de repercussão? A musculatura contraindo, ela gera as rugas do movimento. Quando a gente sorri, forma um pé de galinha. Quando a gente faz a expressão de bravo, né? Forma aqueles vincos aqui no meio. Quando a gente levanta as sobrancelhas, faz a expressão de susto, começa a formar várias ruguinhas aqui na testa. Então, se a gente barra esses movimentos, ele vai amenizar essas ruguinhas ali por um período. Então, a curto prazo tem aquele efeito, né? O áudio, arquear o olhar, deixar aqui mais lisinho.
sem ficar artificial. E a longo prazo, que é o efeito mais interessante, fazendo o Botox certinho, 2 a 3 vezes por ano, nós vamos ter uma prevenção das rugas estáticas. O que é isso? São as rugas que estão presentes, mesmo você paradinha, sem fazer nenhuma expressão. Você vai ver um monte de linhazinha aqui do pé de galinha, sem sorrir, parada. Um monte de linhazinha na testa, mesmo você sem mexer a testa. E aquelas linhas que podem ser bem profundas, parecendo uma cicatriz aqui no meio, né? Então, com o Botox, o efeito dele a longo prazo é impedir ou amenizar que essas ruguinhas estáticas que eu falei apareçam. Então, ele vai a longo prazo deixar um envelhecimento mais suave, com menos rugas do rosto, com menos aspecto ali daquele amassadinho, certo? Vamos lá, preenchedor de ácido hialurônico, segundo procedimento. O preenchimento, ele é um gel, um preenchedor. E ele vai ter diferentes funções, dependendo de qual gel que a gente vai escolher. De uma maneira bem simples, nós temos diferentes consistências de géis. Nós temos géis mais duros e géis mais fluidos. E entre eles temos vários, né? Então, nós vamos escolher dependendo de qual é a intenção do tratamento. De uma forma geral, esses géis mais duros são para fazer tração e sustentação facial, que são geralmente por onde a gente começa, arrumando a estrutura, a base da casa, né? Alinhar aqui as laterais, o terço inferior, tudo de forma bem natural, sem exageros, tá? Então, esses mais densos a gente consegue aplicando aqui nessa região lateral, posterior, a gente consegue esse movimento, conseguimos ajustar aqui, deixar mais definido esse terço inferior, projetar um pouquinho o queixo para definir melhor o contorno. E outro efeito que nós conseguimos com ácido hialurônico é volumizar áreas onde a gente perdeu ou sabe que vai perder volume, como por exemplo, fossas piriformes, a gente tem uma reabsorção óssea ao longo do envelhecimento nessa região, o queixo vai ficando mais achatado, a gente já vai repondo, o lábio costuma ir entrando e ficando fininho, vai sumindo, então a gente consegue deixar aquele lábio ali quietinho para fora, né, sem ele sumir, tratando também essa área perilabial. Então tem esse efeito também de corrigir áreas que vão sendo absorvidas e que vão ficando umas áreas mais de perda de volume, certo? Então, as principais indicações. Outra indicação do ácido hialurônico, aqueles mais fluidos, mais levinhos, mais conhecidos aí, muita gente já ouviu falar dos skin boosters, eles são mais fluidos. São interessantes para tratar ruguinhas que não fica muito legal a gente tratar com Botox. Não é toda a área que a gente pode fazer Botox, tá? Então, essas ruguinhas mais inferiores, nessa área de muito movimento, não é legal tratar com Botox. Então, os skin boosters, os ácidos hialurônicos mais fluidos são muito legais para ir tratando e melhorando essas ruguinhas aqui mais inferiores, certo? Com relação aos bioestimuladores de colágeno, qual é a função dele? A gente injeta o produto aqui nas áreas, principalmente nas áreas laterais da face, e a partir do momento que a gente injeta, ele vai começar a ter a sua ação, que ele vai como se fosse ordenar as suas células chamadas fibroblastos, que são as nossas células produtoras de colágeno, vai como se fosse ordenar que elas produzam colágeno, vai gerar um processo inflamatório ali controlado, que a gente está sabendo até onde ele vai, e esse processo inflamatório vai recrutar essas células e elas vão começar a produzir colágeno. Colágeno na nossa pele representa hidratação, firmeza, e a consequência disso é que a pele fica mais bem tratada, mais firme e vai melhorando também aquelas ruguinhas, né, laterais, aquelas mais fininhas, e também essa firmeza vai ter este efeito de segurar mais um pouquinho a face, que é o que a gente quer. Então percebam que esses 3 procedimentos, eles em conjunto, eles vão conseguir englobar um tratamento mais geral da face e cada um vai ter a sua função. Um vai melhorar a firmeza e qualidade de pele, o outro vai repor algumas perdas de volume e fazer sustentação, e o outro vai ter uma ação mais imediata em rugas mais profundas e mais dinâmicas, e também prevenindo rugas
estáticas, tá? Então, geralmente, quando eu indico esses procedimentos, tanto para prevenir o envelhecimento, como já em pacientes que a gente está tratando as consequências do envelhecimento, muitas vezes eu indico os 3 procedimentos. O que muda? São as quantidades, né, as sessões, a forma que a gente vai aplicar, o local de aplicação, tudo isso é feito de forma individualizada. Cada paciente vai ter um tipo de envelhecimento, tem uma estrutura óssea, uma genética diferente, hábitos diferentes. Então, tudo isso vai implicar na quantidade que eu vou escolher e como que eu vou aplicar este produto. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro as diferenças e as indicações de cada produto. E se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal, clica aqui em gostei e envia este vídeo para quem também gosta e se interessa por esse assunto. E até o próximo vídeo.